Bom, eu vou explicar aqui alguns conceitos que eu considero bastante importantes para a química do Enem. Esses conceitos que eu anotei foi com base nas minhas dificuldades. E eu vou tentar explicar alguns conceitos por trás de tudo e tentar explicar algumas coisas mais básicas. Quais são os óxidos neutros? Bom, isso aí é muito decoreba mesmo, não tem muito como. Tem que lembrar que é o o CO, o monóxido de carbono, o NO e o N2O. Ou seja, o que quer dizer que ele é neutro? Que quando a gente adicionar água, como a gente sabe se um óxido ele é neutro, básico, ácido? Para a gente descobrir isso é sempre uma reação do óxido mais água. Então seria CO mais H2O. E aí não daria em nada ácido, então por isso que é um óxido neutro. E só são esses 3 óxidos neutros aqui, tá? Muito bom lembrar disso. Certo? Eita. Vamos para a próxima. Vou botar como difícil porque o Enem está próximo, né? Qual é a lista de reatividade dos metais e ametais? Bom, tem um bizuzinho. Isso aqui a gente utiliza mais para aquelas questões de reação de substituição, dupla troca e tal. Então, o bizu... Eita, eu tô vendo aqui, mas eu não tô olhando não. Tem uma frasezinha bizu. Ou tu pode lembrar também pela tabela periódica, que a família 1A vai ser a mais reativa dos metais, depois a 2A, e aí por último vai ter os metais nobres, né? Mas eu uso a frasezinha que nos metais é: que bacana, Miguel, alguém zangou-se feio hoje, compadre, Aurora agarrou Miguel. Errei. Hugo agarrou a Aurora. Merda. Certo? E aí a gente usa isso aqui para a gente ver se vai ocorrer uma substituição ou não. Ou seja, se a gente tem um metal aqui mais reativo do que outro em um composto, o mais reativo ele vai estar com o outro composto, sabe? Então aí vai ocorrer a substituição. E os ametais eu fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Certo? Qual é o NOx? Quando o NOx do elemento é zero, bom, quando a gente tem elementos simples, isso aqui é muito bom de lembrar, tá? A gente tem que, quando o elemento é simples, sempre o NOx dele vai ser zero. Como é a estrutura de uma amida, tem um bizuzinho. Ó, lembrem disso, ó. Amida tem bola. Ah, Matheus, como tu lembra disso? Porque tem a amida e tem a amina. Assim, desconsiderando o caráter de LGBT, essas coisas, a amina não tem bola. Tá, ficou meio zoado isso, mas ignorem. A amina não tem bola. Ou seja, aqui a gente vai ter que a estrutura da amina é essa aqui, N radical, radical, radical. Esse radical pode ser qualquer coisa, pode ser carbono, hidrogênio, qualquer coisa. E o da amida, a estrutura é N, C, dupla O. Ou seja, tem bola, entendeu? Amida tem bola. Só um jeito bom de diferenciar as duas funções nitrogenadas. Olha aqui a estrutura. Fácil. Qual é a estrutura do éster? Bom, isso é muito bom de vocês lembrarem, assim, o Enem adora questão de identificar a função orgânica, né? É isso aqui mesmo. É bom, voltando pro éster ainda, o éster, por ele ter uma oxila aqui, ele é bem eletronegativo. E o que a eletronegatividade traz para um composto? Bom, a eletronegatividade vai trazer interações intermoleculares mais fortes e por isso vai ser mais difícil
um átomo, mesmo com o aumento da temperatura, ou seja, eles vão estar mais agitados, ainda assim eles vão ter uma interação mais forte. Ou seja, quanto maior essa interação intermolecular, que vai ocorrer entre elementos que têm eletronegatividade mais alta, vai ser mais difícil ocorrer a ebulição, vai ser mais difícil de ocorrer a ebulição, a fusão. Então, é bastante bom lembrar disso. Como se calcula a solubilidade dos gases? Bom, a solubilidade de um gás é diretamente relacionada à pressão que ele está sofrendo e inversamente proporcional à temperatura. O que isso quer dizer? Vou dar exemplos da vida real aqui. Bom, a gente tem um refrigerante aqui bem bonito. E aí a gente tem dentro uma... uma coquinha aqui, certo? E dentro dele está bem pressurizado, está com uma pressão bem alta. E a temperatura, normalmente, eles mandam a gente guardar numa temperatura mais baixa. Justamente, a gente vai diminuir a temperatura e ter uma pressão alta. Ou seja, vai ter muita solubilidade. Então, é por isso que dentro do refrigerante tem bastante gases. E qual é esse gás? É o CO2. É importante lembrar dele. E aí a gente tem esse gás com uma solubilidade bem alta. É bastante bom lembrar essa relação aqui, porque pode cobrar vários conceitos diferentes. Certo, esse CO2, uma informação interessante, é que ele vem do H2CO3, que é um ácido bem estável. Dos ácidos que tem, é um dos ácidos mais importantes de você lembrar. E ele naturalmente, o H2CO3, ele se decompõe em água mais CO2. E é daí que vem o CO2 do refrigerante, vem desse H2CO3. Por isso que refrigerante é mais ácido e tal. Certo? E como se relaciona com a altura? Bom, esse eu vi numa questão, e aí eu tinha errado, e aí eu achei bom de eu lembrar. Aqui a gente tem uma montanha. Puta que pariu, viu? Aqui a gente tem uma montanha. Pronto. E vamos supor que a gente bota um negócio com água aqui. Certo? E a gente bota outro com água aqui. Bom. E aqui em cima a gente vai ter a atmosfera. Ó. Então, por a pressão aqui em cima ser menor do que aqui embaixo, ó. Por que é menor? Porque a gente tem essa relação aqui, ó. A altura da coluna de ar nesse aqui de cima é menor. Então a pressão exercida sobre essa água vai ser menor, e já que a pressão é menor e a gente mantém a temperatura, a solubilidade cai também. Certo? É só uma relação bestinha que eu tinha colocado para eu me lembrar. E aí eu juntei uns conceitos de física também, mas isso aí fica para outro vídeo. Quais eram as características das partículas alfa, beta numa reação? Bom, isso é importante pra caramba, já caiu bastante no Enem. E aí o que é isso? Isso tem a ver com radioatividade, certo? Então vamos supor, eu vou pegar um elemento X aqui, e aí, vamos lá, vamos supor que ele libera uma partícula beta. E aí ele vai ter aqui uma massa inicial m e uma massa, e um número atômico n, certo? Quando ele libera partícula beta, o que é uma partícula beta? Ele pode perguntar. É como se fosse um elétron, certo? É na verdade um neutrino e tal, mas é como se fosse um elétron. Tu pode considerar um elétron. E o que ela vai fazer nesse elemento X? Bom, primeiro que não vai ser mais elemento X, vai ser um elemento Y, certo? Por quê? Porque na tabela periódica, o que indica diferentes elementos é justamente esse N aqui. E você liberar um beta... Eita, perdão. Calma. Certo, eu fui confirmar rapidinho. E aí, quando a gente libera uma partícula beta,
o que vai ocorrer? Ele vai manter a massa, vai manter a massa do elemento, mas só que ele vai adicionar um número atômico, por isso que vira outro elemento químico, certo? Mateus, como isso ocorre? Basicamente o nêutron ele vai se quebrar em neutrino e vai sair o nêutron vai perder a porção meio que de elétron dele e aí vai virar um próton. É basicamente isso, e é por isso que mantém a massa e o número atômico se soma, certo? Eu dei uma explicada bem chula mesmo. E a alfa, a gente tem aqui um elemento X com uma massa M e com um número N, número atômico N, e aí ele vai liberar um alfa. O que o alfa faz? O alfa vai ter... O alfa é como se fosse... não, é um hélio. E aí... Deixa eu tirar esse mais aqui. Certo? O que ele vai fazer com o elemento X, que não vai ser mais X também, vai virar Y. E vai ser N-2 e M-4. Certo? E aí, se você tirar dois alfas, aí seria M-8 e N-4, sabe? E é bastante importante lembrar disso. Vou fazer só mais uma. Retiram 2 números atômicos e 4 unidades de massa. Partículas beta não alteram o número de massa e adicionam um número atômico, próton. Joga para fora elétrons. Exatamente isso. Como ocorre a reação de formação de um sal orgânico? Bom, muito bom lembrar disso. Essa aqui é a reação de saponificação. Um bizuzinho, lembra assim, formação de sal, lembra de salbão. Certo? O famoso salbão aí. E aí, por que salbão? Porque a gente vai ter que vai ser uma reação de neutralização. Então vai ser um ácido mais uma base, resultando em sal mais água. Só que já que é uma reação de formação de sal orgânico, ou o ácido vai ser orgânico, ou a base vai ser orgânica. E aí, quais são Puta que pariu. Sim, ou o ácido ou a base, certo? Quais são as principais ácidos e bases orgânicos? Os principais ácidos orgânicos, e pode ser um ácido orgânico e uma base inorgânica, ou uma base orgânica e um ácido inorgânico, tá? Certo, os principais ácidos inorgânicos é o ácido carboxílico. Eu tô botando em ordem de força, tá? E o fenol. Aí depois vem os álcools. E esses são os mais importantes de você lembrar. Aí base. Base, o mais forte mesmo é a amina. Pronto. É isso, vai ser esse o vídeo de hoje. E obrigado aí pra quem tiver me acompanhado aí.